Mensagem para mulheres. Olá, mulheres lindas, mulheres fortes e ativas, mulheres de Deus, mulheres de fé, mulheres abençoadas. Vamos estudar mais um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre filhos, disciplina paterna. A paternidade abrange o processo de fazer discípulos dos próprios filhos. Os pais ensinam a obediência não apenas para manter os filhos sob sua autoridade, mas também para levá-los à salvação e ao discipulado espiritual, que está em Hebreus capítulo 12, verso 11. Embora a punição às vezes faça parte da disciplina, há muitos outros aspectos envolvidos na transição de um comportamento controlado pelos pais para o autocontrole e para decisões independentes e, finalmente, para um estilo de vida controlado por Deus. Quando o filho aprende a tomar decisões sábias, que honram ao Senhor, que está em Hebreus capítulo 12, versos 10 e 11, e a disciplina piedosa proporciona manto protetor sobre o qual o filho aprende a obedecer a Deus no período em que se encontra mais vulnerável. A obstinação é um ato de desobediência deliberada, pois o filho sabe quais são as suas expectativas dos pais e fazem o contrário, que está em Provérbios 29, 1. Essa atitude deve ser diferenciada da falta de responsabilidade própria da criança, do esquecimento de erros, de falta de atenção, de pouca tolerância, à frustração e também da imaturidade. Educar e orientar os filhos exige firmeza para corrigir comportamentos inaceitáveis, que estão em Provérbios 22, verso 15. Mas não a ponto de ferir e nem de prejudicar a criança, que está em Efésios 6, 4. Pais amorosos que demonstram ternura, bondade e gentileza, qualquer que seja o comportamento do filho, erram quando intervêm para protegê-lo das consequências dos seus atos, que está em Provérbios capítulo 13, verso 24. Existem normas para administrar a vara da disciplina, que como símbolo de cuidado amoroso e preocupação dos pais, deve ser usada apenas em amor. A vara ressalta a responsabilidade do indivíduo por suas próprias atitudes, atos e reações, que está em Ezequiel 18, 20, Romanos 3, 23 e Romanos 14, 12. A correção mostra ao filho o caminho errado e o traz para o caminho certo. A disciplina deve ser aplicada prontamente no momento da ofensa, que está em Provérbios 13, 24, para conter padrões errados de comportamento antes que solidifiquem. A criança precisa entender com clareza que o comportamento estava errado, está em Colossenses 3, 25, e que houve desrespeito à autoridade não apenas dos pais terrenos, mas também da autoridade de Deus. A criança deve ser levada a entender seu ato como pecado e a conhecer a necessidade de busca de perdão e de mudar de direção. O filho precisa enxergar o pesar estampado nos pais, que está em Provérbios 17, 25, e que devem permanecer ao lado dele até a comunhão entre ele, que eles sejam restauradas. Está em Salmos 51, do versículo 7 ao 12. À luz dessas considerações, que está em Provérbios 22, 6, não é apenas uma promessa para os bons pais de que a orientação espiritual consolida e assegura a vida piedosa de seus filhos, mas também é uma admoestação de que a criança abandonada à própria obstinação vai acabar no caminho de destruição, que está em Provérbios 3, 5 e 6, no qual ela vai se afundando cada vez mais e no qual não consegue mais sair. Aí você pode ler várias passagens, Juízes 21, 5, Provérbios 3, 5, Provérbios 12, 15, Provérbios 14, 12, Provérbios 21, 2, Provérbios 29, 15 e Isaías 53, 6, tá? E aqui, Provérbios 22, 6, diz assim, essa é a nossa responsabilidade, né? Diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então vamos ensinar nossos filhos os caminhos do Senhor para que eles sejam filhos bons, obedientes e tenham uma vida abençoada por Deus, com os ensinamentos que Deus nos dá.